nos capítulos anteriores. No baile, o encontro com Sua Alteza terminou de forma inesperada. Um beijo intenso, uma marca deixada, e uma lembrança que ainda não voltou. Na saída, o Duque Rafael também surge, trazendo novas suspeitas. Agora, Louis não sabe mais quem é o pai da criança que carrega. Enquanto isso, Emily, uma jovem com todas as características do criminoso que procuram, desaparece. E o capitão é levado aos aposentos reais, onde Sua Alteza o encara, e pergunta: com quem você esteve, porque cheira a perfume feminino? E agora, com o passado cada vez mais perto de ser revelado. E o império afundado em segredos, suspeitas e desaparecimentos. Vamos descobrir o que espera Louis no novo capítulo dessa história. Mateo o segurou com firmeza pelo ombro, sem desviar os olhos. Com quem você estava, Louis? Você sequer voltou para casa ontem à noite? Louis desviou o olhar, tentando esconder a inquietação. Eu estava em casa. Por que isso seria da sua conta? Por dentro, ele sabia. O cheiro vinha de Sabrina, o perfume que ficou em sua roupa depois do abraço que trocou com ela mais cedo. Ele murmurou: Sabrina. Mateo arqueou as sobrancelhas. A sua vice-comandante? Vocês estão juntos? Louis se apressou. Não é isso. Mas Vossa Alteza não parecia convencido. Seu olhar penetrante parecia querer ir além das palavras. Ele se aproximou ainda mais, pressionando o corpo contra o do capitão. O que foi, Louis? Está desconfortável? Com todo respeito, essa posição não é exatamente confortável. Mateo soltou uma risada breve, despreocupada. Mas eu gosto assim. Seus dedos deslizaram pelos fios do cabelo de Louis, enquanto sua voz saía mansa, porém inquisitiva. Por que está com o perfume dela? Louis respirou fundo, tentando manter a compostura. Não acho que você tenha o direito de me questionar, isso é pessoal. Diante da resposta, Vossa Alteza não disse uma só palavra. Apenas curvou os lábios num sorriso sutil, quase provocador. Seus olhos violetas brilhavam com um calor silencioso, como se escondessem segredos que ele jamais revelaria. Um olhar calmo, mas carregado de intenções, como o de alguém que observa sua presa já enredada, e se diverte com isso. Ele afrouxou a gravata de Louis. Seus dedos começaram a desabotoar sua camisa. O capitão suava frio. O que está fazendo? Você veio até aqui, não veio? Porque você me mandou vir. Mateo tocou com delicadeza o local onde havia deixado a marca no pescoço do capitão. Se veio para cumprir seu dever, talvez seja um assunto de estado. Sua mão firme segurou o pescoço de Louis. Nesse caso, deveríamos chamar um escrivão para registrar tudo, não acha? O pânico cresceu em seus olhos. Antes que as palavras saíssem, o sino soou. A porta se abriu. O mordomo entrou. Às suas ordens, Alteza. Com o rosto em chamas, ele tentou fechar a camisa com pressa. Traga um escrivão. Ordenou ele com firmeza. Desesperado, Louis agarrou seu braço. Espere. Mateo se virou com um olhar inquisidor. Por quê? Não é ilegal ignorar o protocolo. O silêncio pairou no ar. Apenas um olhar confuso, aflito. Ou será que isso ainda é um assunto particular? Ele hesitou, com os olhos no chão. É particular. Pode ir, disse, dispensando o mordomo. A porta se fechou, e o silêncio caiu sobre o quarto novamente. Ainda por cima de Louis, Mateo observava cada detalhe do rosto dele. Acho que agora eu posso questionar quem mais existe na sua vida. Os dedos voltaram a acariciar os fios bagunçados. Envergonhado, ele desviou o olhar. Não há ninguém, sussurrou. O sorriso no rosto de Vossa Alteza se alargou, satisfeito. Então eu sou especial. Louis, ainda sem encará-lo diretamente, pensava. Ele é tão lindo.
mas se forçou a voltar ao motivo da visita. Uma mulher desapareceu ontem pela manhã. Tudo indica que pode ter relação com aquele caso. Quero encontrá-lo o mais rápido possível. Vossa Alteza não recuou. Se você dançar conforme a música, posso te ajudar. O que isso significa? Venha para o meu quarto todos os dias. Por 1 hora. O quê? Isso vai atrair ainda mais atenção. Exatamente por isso. Mais um motivo para você vir. E você vai ser o substituto do meu coelhinho branco. Sem forças para discutir, ele soltou um suspiro longo. Você se diverte me provocando, não é? Mas antes que concluísse, os lábios de Matel se aproximaram. Um beijo longo. Profundo. Perigoso. O mundo pareceu se calar naquele instante. Seu corpo reagia sozinho, os sentidos todos capturados. E quando o beijo cessou, um beijo leve foi deixado em sua testa. Ele o abraçou e murmurou: Vamos ficar assim por 1 hora. Depois, te ouvirei o quanto quiser. Deitados, frente a frente, o tempo pareceu suspenso. Ele observava aquele rosto adormecido. Mesmo em repouso, continuava belo. E então pensou: será que esse tal coelho branco era um antigo amante? Nunca ouvi rumores sobre algum garoto assim. Talvez fosse uma mulher parecida comigo? Quase dormindo, os pensamentos ainda vagavam. Não tem problema, se for só por 1 hora. Logo, mergulhou no sono profundo. E ali, no mundo dos sonhos, despertou em outro lugar. No sonho, tudo era paz. A luz suave atravessava as folhas das árvores. Borboletas azuis dançavam no ar, esquilos corriam entre as flores, e coelhos saltavam pelos campos verdes. Que lugar é esse? Murmurou Louis. Havia um perfume de lavanda no ar. Ele caminhou, lentamente, até ver uma flor no tom violeta no chão. Ao se agachar para pegá-la, uma estranha sensação tomou seu corpo. Tenho a impressão de que alguém me espera. Mas não consigo me lembrar. De repente, o céu começou a escurecer. E diante dele, surgiu um imenso dragão de cor verde, com olhos de um violeta intenso. A criatura pousou com suavidade, mas prendeu suas patas nas pernas de Louis. Ele, assustado, disse: Com licença, estou ocupado agora. Poderia me soltar? Mas o dragão não respondeu. De seus olhos, lágrimas começaram a cair. Louis o encarou, atônito. Por que você está chorando? O silêncio foi a única resposta. Com os olhos ainda pesados pelo sono, Louis desperta. A atmosfera do quarto permanece tranquila, quase preguiçosa. Uma voz suave ecoa perto dele. Dormiu bem? Matel observa, com aquele ar relaxado e confiante de sempre. Desorientado, o capitão se levanta num impulso e pergunta as horas. Sereno, ele responde: Por volta das 4. Louis percebe que dormiu mais do que devia. Você deixou que eu descansasse todo esse tempo? A resposta vem com naturalidade. Enquanto dormia, sua vice-comandante e Jack vasculharam toda a área. Já temos o relatório. Louis se irrita. Então por que não me acordou? Matel se aproxima devagar. Você tomou café? Como quem ignora completamente a atenção, ele comenta. Não almoçou também. Logo será hora do jantar, mas parece não se importar com isso. Louis, desconcertado, tenta justificar. Eu fico satisfeito com pouca comida. Matel observa de perto, com um olhar penetrante. Você emagreceu. Está com olheiras. Não tem dormido nem comido direito. Ele desliza os dedos pelo rosto e pescoço de Louis, quase num toque de cuidado, quase provocador. Eu deveria ser tão rígido com você? Louis tenta desviar o assunto. E sobre o caso? Nenhuma pista? Matel se afasta e responde. Ainda nada concreto.
Mas a taberna foi o último local onde a vítima foi vista. Podemos ir até lá. Aproveitamos e comemos alguma coisa. O capitão arregala os olhos. Você vai comigo? Com um sorriso sugestivo, Mattel segura sua mão. Está parecendo um encontro. Louis não responde, mas o coração dispara com força. Por que ele está fazendo isso comigo? Pensa. Já na taberna. O interrogatório começa. O dono do local parece nervoso. Fechamos sempre por volta da meia-noite. Nunca passamos das 2. Enquanto Louis escuta, percebe Mattel, no canto, observando tudo com naturalidade. O que está fazendo aí? Procurando um lugar para nos sentarmos, responde Mattel, já acomodado. Você realmente pretende comer aqui? O que vai querer? Louis tenta escapar. Acho melhor continuar investigando lá fora. Mattel o interrompe. É falta de educação vir a um restaurante e não pedir nada. Faz sinal ao dono da taberna, que se aproxima suando frio. Traga tudo o que tiver. Quanto mais opções, melhor. Sente-se, diz Mattel. Já mandei os outros voltarem caso encontrem algo novo. Sem ter escolha, Louis se senta. Ele o encara intensamente. Há algo no meu rosto? Pergunta o capitão, desconcertado. Mattel estende a mão, toca de leve seus lábios. Você estava adorável enquanto dormia. Teve algum sonho estranho? Nada demais, responde Louis. Que entediante, sussurra ele, desapontado. O dono da taberna retorna com pratos fartos. Tudo parece delicioso. Mas Louis hesita ao ver tanta carne sobre a mesa. Eu estou virando vegetariano, diz, pegando um talher. Mas mal coloca a comida na boca, e sente-se mal. Tontura, náusea, suor. Ele tenta se levantar, mas Mattel o segura pelo braço. Me desculpe, diz Louis. Preciso sair. Onde está doendo? Pergunta Mattel preocupado. Não é nada. Só um mal-estar. Isso não parece um simples mal-estar, retruca. Vou chamar um médico real. Louis tenta fugir da situação. Foi só estresse. Dias atrás fiz um exame, estava tudo normal. Por que fez exames tão de repente? Questiona Mattel, apertando com firmeza o braço de Louis. Nesse instante, Sabrina surge acompanhada de Jack e responde com seriedade. Alteza, ele desmaiou durante um treinamento. A voz firme de Vossa Alteza quebrou o silêncio com um tom imponente. Levante-se. Do que está falando? Ele passou mal? Sabrina se ergueu com rapidez, tentando manter a compostura enquanto explicava. O capitão perdeu a consciência durante um exercício de demonstração. Ele foi levado para a unidade médica, mas retornou ao gabinete no mesmo dia, e continuou trabalhando. Vossa Alteza a observa com atenção. Então você é Sabrina? Sim, Majestade, responde ela, com respeito, embora sem esconder certa tensão no olhar. Ela observa o estado do capitão, pálido, com gotas de suor escorrendo pelo rosto. Com um sorriso sarcástico no canto dos lábios, murmura. Graças a Vossa Alteza, nosso capitão está à beira da exaustão, talvez fosse exatamente isso que desejava. Ainda segurando o braço de Louis, Mattel o encara e diz, com frieza. Não recebi nenhum relatório ou solicitação oficial do seu esquadrão. Por que voltou ao trabalho mesmo depois de passar mal? Louis tenta minimizar a situação. Não é nada. Mas antes que possa continuar, Sabrina o interrompe, com firmeza na voz. Não é nada. Está dizendo que eu estou mentindo? Pode até odiar alguém, mas desejar que a pessoa adoeça é um exagero. Ela continua, afiada. Se continuar assim, vai afastar qualquer pessoa interessada em casamento. Louis, desconcertado, tenta repreendê-la, mas quem acaba sendo repreendido é ele. Abotoe essa camisa, por favor. Não acredito que está andando por aí nessa condição.
Ele mal tem tempo de reagir, quando a voz de Mattel ecoa novamente, agora mais séria. Louis Alexeev, talvez eu tenha cometido erros. A culpa é minha, tenta defender-se Louis. Descuidar da minha saúde foi irresponsável. Eu não fazia ideia, diz Mattel, aproximando-se. Mas a maneira como essa sua subordinada fala, com um superior, isso é inaceitável. Ele acaricia o rosto do capitão com gentileza. Prometo todo o meu apoio para resolver esse caso. Está falando sério? Pergunta Louis, surpreso. Mas a culpa pela insolência dela é minha. Como posso saber se está se cuidando, se não estou ao seu lado? A partir de agora, não bastará 1 hora por dia. Você vai comer e dormir sob meus olhos. Até se recuperar por completo. O que quer dizer com isso? Mesmo cercado pela presença intensa da majestade, Louis tenta manter a compostura. Com todo o respeito, dividir as refeições e ainda dormir no mesmo quarto pode gerar certos comentários, diz ele, com um tom hesitante. A resposta vem serena, quase como um carinho. Como esperado do meu coelhinho branco, tão sensato. A mão dele pousa sobre o peito do capitão. Consulte o médico real todos os dias. Siga com os remédios. Eu vou cuidar de você, até que esteja completamente bem. Louis abaixa o olhar, desconfortável. Isso não é algo com o qual Vossa Alteza deva se preocupar. Ainda não capturamos o responsável, não faz sentido. A voz de Mattel interrompe com um suspiro pensativo. Ele se volta para a equipe. Alguma novidade? Sabrina se adianta, falando enquanto escreve em seu caderno. Há relatos de uma carroça suspeita perto de uma mercearia, não muito longe do local onde o corpo da jovem Colleen foi encontrado. Jack completa com detalhes. O lugar é um beco estreito, sombrio. Poucas pessoas passam por ali. A carroça estava coberta com uma lona preta e puxada por 2 cavalos. Mas só ficou por um curto tempo. Louis apoia o queixo com a mão, pensativo. Se o criminoso a utilizou, é possível que tenha transportado o corpo ali mesmo. A carroça é comum, vai ser difícil rastrear, comenta Sabrina. E ainda não sabemos se ele segue a mesma rota todas as vezes. Mattel, de braços cruzados, pergunta com calma. Alguém viu essa mesma carroça aqui por perto? Estive conversando com as pessoas, diz Jack, mas ninguém viu a tal Emily depois que ela fechou o estabelecimento de madrugada. Foi como se tivesse sumido no ar. Nesse instante, os olhos de Mattel se voltam para uma mesa vazia ao lado. E quem se sentou aqui ontem à noite? Pergunta ele. Horas depois, em uma hospedaria simples. Uma jovem cochilava babando, com o rosto apoiado na mão. Ela desperta assustada com o som da porta. Sejam bem-vindos, de novo? Diz, ao reconhecer a equipe de investigação entrando. Mattel caminha até o balcão e, direto ao ponto, exige. Quero ver o registro dos hóspedes. A recepcionista entrega o livro com pressa, visivelmente nervosa. Mattel a observa com atenção e pergunta. Você trabalha no turno da noite? Ela hesita por um segundo. Não, aquele funcionário ali é quem cobre o turno da noite. Ele se vira e pergunta ao homem recém-chegado. Você viu alguém trazendo uma mulher para cá ontem à noite? Gaguejando, ele responde. Eu não vi nada. Mattel franze o senho, já desconfiado. Pense bem. Você viu ou não? Enquanto isso, Louis observa o registro em silêncio. Hóspedes nos quartos 207, 211 e 301. Pensa. Ele observa o nervosismo do funcionário, que já passa a mão no pescoço como se estivesse suando frio. Com decisão, Louis parte em direção às escadas e grita. Sabrina, Jack. Verifiquem o 301. Vou começar pelo 207. Enquanto sobe, sua mente se recorda da conversa na taberna. Naquela hora, o dono do local contou que o último cliente sentado àquela mesa foi Rick Vier,
um sujeito que vinha todas as noites comer tarde, sempre por volta das 23 horas. Onde ele está hospedado? Perguntou Louis. Em uma das hospedarias próximas, provavelmente. Jack, conhece esse Rick? Sim, ele esteve aqui ontem, disse que precisava sair da cidade em breve. Louis para diante da porta 207 e bate com firmeza. Um homem nervoso atende. Atrás dele, uma mulher se esconde envolta em lençóis. Me desculpem, investigação em andamento. Não vi nada. Diz o capitão, visivelmente envergonhado. A porta se fecha. Atrás dele, Mattel aparece sorrindo. Você acaba de conhecer a Condessa Tara e o juiz Baker. Um casal, conhecido. Mattel toca suas mãos com delicadeza. Diferente deles, eu sou fiel. Nunca tive casos ou envolvimentos duvidosos. Louis evita seu olhar. Isso não significa que tenha os levado a sério. Está com ciúmes? Pergunta Mattel, tocando sua orelha com carinho. Louis fica mudo. Ao fundo, os outros soldados assistem à cena, sem graça. Se eu tivesse te conhecido antes, teria sido só você. Voltando ao foco, o capitão segue até o quarto 211. Bate na porta. Silêncio. Então alguém abre. O senhor é Rick Vier? O homem arregala os olhos e tenta fechar a porta, mas Louis impede com a mão e mesmo ferido, ele empurra a entrada com firmeza e agarra o homem. Me deixa ir. Grita o sujeito. Mas ao olhar para o interior do quarto, Louis paralisa. Ali, no centro, uma mulher está amarrada a uma cadeira. Seu corpo nu repousa sobre um tecido escuro. A cabeça caída. Ferramentas perturbadoras ao redor. Ao ver a cena, Louis solta o homem, em choque. O sujeito aproveita e foge, quebrando a janela. Sabrina corre até a vítima. Ela está viva. Jack grita. Precisamos levá-la ao hospital, agora. Lá embaixo, o criminoso é capturado pelos agentes de elite, soldados reais especializados em capturas. Louis observa aliviado pela janela. Mattel entra no quarto. O capitão faz uma reverência. Agradeço pela ajuda. Pretende participar do interrogatório? Pergunta Louis com voz baixa. Mas, ao observar Louis com a mão ferida, Mattel franze o senho. Sinceramente, eu já sabia que você era ingênuo, mas não pensei que fosse capaz de tamanha estupidez. O que está dizendo? Mattel segura seu braço com força. O capitão então nota que está com a mão machucada. O ferimento passou despercebido. Com um olhar firme, Mattel decreta. Agora vamos ao médico real. Louis tenta protestar, mas a verdade é que ele guarda um segredo. Um que talvez nem o tempo consiga esconder. Enquanto o caso se intensifica e a linha entre dever e desejo se dissolve, Louis terá que lidar não apenas com o inimigo à espreita, mas com os segredos que crescem dentro de si. Será que conseguirá resistir ao toque de quem o envolve, e às verdades que o cercam? Prepare o seu coração porque ele está prestes a acelerar. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!